Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Brasil, maior exportador global de suco de laranja, encerrou a temporada 2016-2017 no menor nível em mais de 25 anos. Mercado futuro da soja negociados na Bolsa de Chicago vem ampliando ganhos e já subiu quase 30 pontos. CAD aprovou sem restrições o acordo da JBS para a venda de suas operações de carne bovina no Paraguai, Uruguai e Argentina. Comigo, cooperativa mista do estado de Goiás, uma das 5 maiores cooperativas do país, que completou 42 anos de muita luta e sucesso. Cobrança do Fundo Rural. Mais uma vez, o setor produtivo foi frustrado nas negociações. Aquecimento global, derretimento de geleiras e excessivo uso de agrotóxicos estão prejudicando o comportamento climático. O agronegócio está começando. Números da Citrus BR, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, a exportação de suco de laranja do Brasil, que é o maior exportador global, ela encerrou a temporada 2016-2017, que vai de julho a junho, no menor nível em 25 anos, com o setor sofrendo o impacto de uma quebra acentuada de safra. E de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior, citados pela Citrus BR, o setor registrou uma queda de 18,6% na oferta de laranja na safra 2016-2017 para 245 milhões de caixas. Dessa forma, as exportações brasileiras de suco de laranja concentrado e também congelado somaram 894 mil toneladas no acumulado do ano da safra 2016-2017, uma redução de 17% ante o volume da temporada 2015-2016. Foi o pior patamar desde a safra 1990-1991, quando as exportações somaram cerca de 802 mil toneladas. A receita gerada com os embarques na temporada 16-17 teve queda de 7%. Isso na comparação com a safra anterior, somando 1 bilhão e 600 milhões de dólares. É o menor valor obtido no setor desde 2009 e 2010. A safra de laranja 2017-2018 da região citrícola de São Paulo e sudoeste de Minas Gerais deverá atingir 364 milhões de caixas de 40,8 quilos, um aumento de quase 50% ante a fraca temporada anterior. Os futuros da soja, o mercado futuro da soja, negociados na Bolsa de Chicago, vem ampliando seus ganhos desde a tarde da última segunda-feira, dia 10, e já subiam quase 30 pontos com o vencimento em novembro, valendo aí na casa de 10,4 dólares por bushel. Esse valor, 10,4 dólares por bushel, equivale a mais ou menos algo em torno de 23 dólares a saca. Entre os principais detalhes estão as condições climáticas e secas no meio oeste dos Estados Unidos, a recompra de posições por parte de fundos de investimentos e mais o dólar em queda no Brasil frente ao real. A moeda americana esteve cotada em R$ 3,26 no último dia 10. E esse fator, porém, não impede que nos portos brasileiros as cotações também têm patamares ainda mais altos do que os observados na última semana, quando também subiram. A soja disponível no terminal de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, valia na semana passada R$ 75,00 e teve uma alta aí de 2%, enquanto a safra nova estava na casa de R$ 78,50. Assim, os produtores brasileiros têm aproveitado para vir a mercado vender parte de sua safra 2016-2017. No mês passado, o juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, barrou a transação da JBS de vender as empresas de carne bovina no Uruguai, Paraguai e Argentina
por considerar, entre outros aspectos, prematura qualquer decisão judicial de liberar a venda de ações requeridas. Mas o CAD, que é a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ela aprovou sem restrições o acordo da JBS para a venda de suas operações de carne bovina naqueles países, Paraguai, Uruguai e Argentina, por 300 milhões de dólares ao grupo Minerva. E pelo acordo aprovado pelo CAD, a transação entre JBS e Minerva vai ocorrer por meio de subsidiárias dos dois grupos. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, teremos hoje variação de nebulosidade, períodos de sol, intercalados com poucos períodos de nuvens. Apenas Jataí deverá ter um pouquinho de chuva. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. São Miguel do Araguaia, 37 a máxima e 18 a mínima. Minas Sul, 34 a máxima e 19 a mínima. Posse, 34 a máxima e 14 a mínima. Aruanã, 37 a máxima e 19 a mínima. Cabeceiras, 31 a máxima e 18 a mínima. Itaberaí, 34 a máxima e 19 a mínima. Cristalina, 31 a máxima e 11 a mínima. E Rio Verde, 31 a máxima e 12 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, vamos falar sobre a Comigo, cooperativa mista do estado de Goiás, uma das 5 maiores cooperativas do Brasil, que completou 42 anos de muita luta e sucesso. Cobrança do Fundo Rural, mais uma vez o setor produtivo foi frustrado nas negociações. E aquecimento global, derretimento de geleiras e excessivo uso de agrotóxicos estão prejudicando o comportamento climático. Nós voltamos já. A Comigo, cooperativa mista do estado de Goiás, ela completou agora 42 anos de existência. E é uma entidade que já há 42 anos vem fazendo um trabalho especial no estado de Goiás. E a Comigo é responsável pelo desenvolvimento da região de Rio Verde, Mineiros, Caiapônia, enfim, aquela região do sudoeste goiano. E eu conversei com o seu presidente, Antônio Chavaglia, que contou um pouco da história da entidade, que pode ser considerada patrimônio do estado de Goiás, pela sua pujança, profissionalismo e ética. Confira. Eu acho que a cooperativa hoje ela faz parte do contexto de desenvolvimento do Estado desde o princípio que ela foi a primeira embargadora de soja do Estado de Goiás, né? E isso estruturou muito e avançou muito, diferente dos outros municípios brasileiros, com agilidade muito grande e dando uma contribuição muito grande da geração de emprego e renda, não só para os seus associados. Eu acho que são um conjunto de fatores que deu essa sustentabilidade e essa credibilidade, que dando uma seriedade e responsabilidade muito grande de seus produtores, da equipe como um todo. Eu acho que isso, pessoas mais jovens não lembram o passado daqui, mas faz parte de uma história muito grande de revolução agrícola aqui. Porque desde o princípio que nós fundamos a cooperativa, a primeira coisa que nós fizemos foi contratar agrônomos e veterinários para dar sustentabilidade às atividades agrícolas e orientação. Porque nós tínhamos umas terras aqui improdutivas. E transformar essas terras produtivas, porque quando nós começamos a cooperativa, nem calcário existia para recuperar essas terras. O primeiro calcário vieram de Minas Gerais, Patos de Minas. Então era muito difícil fazer a recuperação do solo. Mas foi avançando gradativamente, muitos perderam por aí, certo? Esses planos que você colocou, essas atividades desastrosas aí, de planos mais planos e muda de moeda e peso nas áreas financeiras em cima do produtor rural, tudo isso deu uma certa insegurança jurídica muitas vezes, mas o produtor foi persistente e a cooperativa também, certo? Dando apoio para ele. Muitas vezes, a hora que o sistema financeiro fugia de apoio do produtor, a cooperativa sustentava ele financeiramente através de insumos e tudo isso. E isso veio realmente criando uma solidez para a cooperativa de credibilidade. Credibilidade você não pega de ninguém, você constrói.
destrói. Nós fizemos aqui e continuamos fazendo experimentos em todo sentido, tanto na pecuária como na agricultura, por ter uma pastagem realmente de sair de uma reis por hectare, passar para 10 reis por hectare. Mas isso tudo depende de investimento. Mas é possível fazer tudo isso com investimento equilibrado. Certo? Não precisa fazer investimentos horrorosos, mas dentro de uma estratégia de planejamento, o produtor vai subindo degraus de produtividade, tanto na agricultura como na pecuária, e também a cooperativa foi subindo esses degraus, não querendo pular nenhum momento para frente, dar um passo além daquilo que é possível. E isso foi realmente muito importante e a credibilidade ela foi vindo. Porque conseguir financiamentos, essas coisas lá atrás, era a coisa mais impossível do mundo. A hora que falava em soja aqui, a hora que falava em esmagamento, a hora que falava em armazéns, secadores. Certo? O produtor colhia só seco. O primeiro armazém foi feito só para arroz com secador, para milho sem secador. E aí, quando chegou em 80, viu a necessidade do secador, tem que reestruturar todos os armazéns. E em 83 foi o grande passo nosso que Vanderval, na época, presidente, discutimos muito, levamos para a Assembleia, o produtor falou, você está ficando doido, e foi aquela discussão muito grande, tinha muita gente, até que um senhor levantou e falou, gente, você está, até tinha sido prefeito, finado Paulo Campos, falou, esses homens estão sendo um visionário, nós temos que aprovar o que está pedindo, não, era pedir acho que 800 milhões, nós temos que aprovar R$1 milhão, R$1 bilhão aí, para fazer isso tudo aí, quer dizer que deu a pessoa abriu a cabeça e a estrutura realmente foi caminhando, foi dando certo, o produtor passou a ter renda com a industrialização, foi a grande expansão da soja, porque no primeiro ano nós esmagamos soja só 90 dias, não tinha soja realmente, certo? No segundo ano não, o produtor já passou, foi remunerado e as coisas avançaram fantasticamente. Então, eu acho que esse pioneirismo da Comigo aqui na região, ela promoveu ao estado de Goiás uma velocidade de ganhos de renda muito grande. Então, a hora que você faz a industrialização, você verticaliza tudo e dá essa consistência que deu na nossa região, expandindo automaticamente para outros municípios, com estrutura de armazenagem, mais perto do produtor, para pagar menos frete. Eu acho que isso tudo, a cooperativa foi atendendo os anseios do produtor, porque se ela não tivesse mudado, saído da sua estrutura de arroz e fosse para frente, ela estaria ineficiente como outras que também não fizeram isso. Nada é impossível se você tiver persistência, se você tiver equipe boa. A equipe é fundamental nesse momento, de estar junto, estar persistindo. E eu acho que foi muito importante. A gente que começou isso aqui, outros que começaram, hoje vê uma coisa fantástica como essa, de uma estrutura realmente ágil e eficiente, e dá a esses 7 mil associados aí uma transparência muito grande. E onde que a gente sente aí que está cumprindo o objetivo. E estamos fortemente envolvidos agora, de uns anos para cá, na questão de recuperação das nascentes, fechar as nascentes, ter realmente um solo bem trabalhado, mas eu acho que tem muito por ser feito. E eu acredito que a cooperativa vai continuar fazendo. Sempre tem alguma coisa que destrava o setor de uma maneira destrutiva. A questão política. Certo? Nós tivemos planos aí desastrosos, que foi o plano Collor, deu um prejuízo para o Brasil inteiro, para os produtores no país como um todo, mas o produtor conseguiu atravessar. Teve alguns que não conseguiu. Isso foi desastroso naquela época. E outros planos também. Mas eu acho que é possível você ter com coerência, com formação. O setor do agronegócio vai dando sustentabilidade na balança comercial. Nós éramos importadores de tudo há 20 anos atrás. Hoje nós somos exportadores de tudo. E hoje você exporta tudo. Quer dizer, que isso é eficiência do produtor. Nem sempre é possível você atender os anseios dos 7 mil de uma vez, mas você vai acrescentando cada dia mais informação e vai contribuindo para dar sustentabilidade para ele.
E depois do intervalo, você vai ficar por dentro da cobrança do Fundo Rural, que mais uma vez o setor produtivo foi frustrado nas negociações. Aquecimento global, derretimento de geleiras e uso excessivo de agrotóxicos estão prejudicando o comportamento climático. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com o Guido Juliano Martins Araújo. O Guido, ele é perito ambiental, é agrônomo e é gestor de empresas. E nós vamos falar sobre um fato que está acontecendo agora, inclusive aconteceu na semana retrasada, que foi aquele problema da geleira que rachou, uma geleira aí muito grande e que pode dar problemas seríssimos agora para basicamente quase todo o planeta. Guido Juliano, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bom? Ótimo. Ô Guido, mais um abacaxi, né? Essa geleira aí que rachou, sinal dos tempos. Uma universidade do Reino Unido, a Universidade de Swansea, ela vem monitorando essa rachadura já há vários anos. Só que de 2010 para cá, ela veio acelerando, são mais de 500 quilômetros de rachadura e um bloco de gelo na barreira ali de Larsen Ice. E se essa barreira derreter, o nível do mar, ou o nível dos mares, irá subir 10 centímetros. Nós temos um pedaço só que se descolou, mas é um pedaço enorme, de 1 trilhão de toneladas. Este é um aviso, mas a gente tem que analisar dois aspectos. Está realmente havendo uma mudança climática e, ao mesmo tempo, o aquecimento global. São coisas separadas que, somadas, elas estão interferindo bastante no clima do mundo. E isto é um problema sério, Antônio. Quer dizer, são coisas separadas, mas juntas, né? Exatamente. E esse parece que é um aviso meio grande, né? Olha, está acontecendo, vai continuar acontecendo e parece que a população em muitos países desenvolvidos parece que estão pagando para ver isso, né, Guido? E existe uma preocupação dos oceanógrafos mostrando que esse gelo que derrete é água doce. Aumenta a concentração de água doce e o mar começa a mover, as correntes marinhas começam a mover de maneira diferente. Haverá uma interferência no clima, porque nós sabemos, e sempre a gente conversa aqui sobre fenômeno Laninha, fenômeno El Niño. El Niño, o aquecimento do Pacífico, e Laninha é o esfriamento. A partir do momento em que nós vamos misturar tudo isso, o clima pode mudar. E aí vem a pergunta, mudar para melhor ou para pior? Evidentemente, o que nós estamos assistindo nos últimos anos é uma preocupação muito grande, principalmente na questão da produção de grãos. Mais necessariamente no Brasil, dos últimos anos para cá, a diminuição de chuvas é uma coisa evidente. Não tem volta, Guido. Não tem, infelizmente. Guido, vamos para o intervalo comercial e depois a gente vai falar um pouquinho sobre defensivos agrícolas, ok? Sim. É um minutinho só, eu volto já. Eu estou de volta conversando com Guido Juliano Martins Araújo e nós vamos falar agora sobre o uso de agroquímicos nas lavouras brasileiras. Guido, nós tivemos agora um fato que aconteceu aqui em Goiânia, de alguns estudantes que fizeram uma camiseta com uma inscrição não muito assim, eu diria, não muito inteligente. Mais glifosato e acho que menos amor. Uma coisa mais ou menos nesse sentido, Mais né? ou menos assim. Mais ou menos assim. Coisa de estudante, Guido? É coisa de estudante, mas o que está interferindo na cabeça desses futuros profissionais de agronomia, sendo que o glifosato está sendo estudado no mundo e existem estados nos Estados Unidos já proibindo o glifosato porque ele é potencialmente ou evidentemente cancerígeno. E uma cientista nos Estados Unidos já diz, o glifosato ele provoca o autismo nas crianças e daqui a alguns anos nós poderemos ter um contingente de até 50% das crianças nascidas no mundo
com autismo por conta do glifosato. Agora, o Brasil já utiliza há anos 1 milhão de toneladas de agroquímicos na agricultura. Dentre os agroquímicos, nós temos o glifosato, mas tem uma situação preocupante, Antônio. Na safra passada de soja, o ataque daquela lagarta Helicoverpa armígera no oeste baiano, e os órgãos ambientais autorizaram a aplicação de uma substância extremamente nociva ao meio ambiente, que é o benzoato de amamectina. Mata tudo, mata cavalo, mata pássaro. Então, nós assistimos que os órgãos de proteção ao meio ambiente estão importando mais com a produção de grãos do que o meio ambiente.